E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e nós vamos seguir na temática de fórmulas. Afinal de contas, nós estamos no meio de uma série desafiadora, né? Nós nos propomos a passar por todas as fórmulas do Excel. Isso é um grande desafio, até porque tem fórmulas muito específicas, né? E nós começamos trabalhando pelas fórmulas de lógica, nós passamos por várias já aqui. E hoje nós iremos trabalhar com as fórmulas de matriz. Mas pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que vocês possam estar compartilhando este vídeo, que vocês possam estar se inscrevendo no canal, né? Ativando o sininho para receber notificações, colocando feedbacks, comentários, à medida que a gente vai publicando esses vídeos, que isso gera engajamento, gera relevância no vídeo. E a ideia é que esse vídeo chegue de fato nas pessoas que precisem. De repente a pessoa está com uma dificuldade em desenvolver alguma solução que é muito importante para ela, e um vídeo desse pode dar algum tipo de ajuda para essa pessoa, né? A ideia é realmente retornar para a rede o que a gente ganha da rede, que a gente ganha conhecimento e retorna para a rede conhecimento. Beleza, pessoal? Bacana? Então vamos lá na nossa atividade aqui hoje. Nós estamos trabalhando com matrizes nesse momento, com fórmulas nesse momento vinculadas à temática de matriz. Nós vamos estar trabalhando com as fórmulas de matrizes. Mas afinal de contas, o que vem a ser uma matriz? Tem uma fórmula que eu gosto bastante, que se chama matriz aleatória. Ela não faz parte do pacote de lógicas, mas ela facilita muito nesse aspecto aqui. Até desenhei essa configuração na tela aqui, essa distribuição na tela, para poder explicar o que seria essas matrizes, né? Então vou colocar matriz aleatória. Eu quero o número de linhas de 9, número de coluna de 9, eu quero um valor mínimo, um número de coluna de 9, eu quero um valor mínimo de 0, eu quero um valor máximo de 9, e eu quero que seja trabalhado somente números inteiros, beleza? Essa fórmula vai criar uma matriz para nós. Então o que vem a ser uma matriz? É um conjunto de dados, um conjunto de valores que eu tenho, distribuídos no eixo Y e o eixo X, né, entre linhas e colunas. É muito utilizado esse tipo de ferramenta na estatística, né? Para quem trabalha com estatística, isso é muito aplicável. E a grosso modo, pessoal, é basicamente isso. No caso da nossa matriz aqui, é uma matriz bidimensional, né? Nós temos dois eixos aqui. Bacana? Então é basicamente para criar essa matriz aleatória que eu uso, esses valores aleatórios que eu uso essa fórmula aqui, mais para exemplificar mesmo, ganhar tempo na explicação, mas não é o tema da aula, então nós não vamos trabalhar com ela. Vou deixar ela aqui porque nós passamos por ela, beleza? A primeira função que nós vamos trabalhar é a função para construir uma matriz, construir um array, é a make array. Essa make array, ela pede para mim alguns argumentos. O primeiro argumento que ela pede para mim é o argumento de linhas. Quantas linhas você quer essa matriz? Eu quero 9. Quantas colunas você quer? Eu quero 9. E agora ela pede para mim como argumento uma função. Então assim, pessoal, para vocês trabalharem e puxarem o máximo possível desse tipo de recurso aqui, vocês têm que conhecer a função lambda. A função lambda permite você criar estruturas de funções de forma que você trabalhe com variáveis. Então essa função ela vai sempre estar alternando seus valores ao longo do tempo, né? Então vamos lá, ao longo da aplicação. Então vamos lá. Lambda. Se você não conhece ainda sobre função lambda, nós temos um vídeo aqui no canal. Vai lá no vídeo de função lambda. Lá a gente explica direitinho como funciona, né? Até para você criar suas funções personalizadas. E em seguida você volta nesse vídeo que você vai entender de forma fácil. Não é um pré-requisito que a gente vai estar explicando. Você consegue capturar aqui também como funciona a função lambda, né? Mas lá você tem mais detalhes, beleza? Na função lambda eu preciso de algumas variáveis. E como eu estou trabalhando com a função makeArray, eu vou estar trabalhando no eixo X, no eixo Y dessa matriz. Então eu vou colocar aqui, ó, o X é a primeira variável e o Y a segunda variável. Beleza? Para ficar fácil de compreensão, pessoal, nessa matriz, eu vou imprimir nessa função aqui qual seria o eixo X. Beleza? Fechamos aqui, imprimimos, olha só. O eixo X, que é o eixo que descreve a posição da linha, tá aqui, ó. Primeira é a linha 1, a segunda a linha 2, 3, 4, 5. Então, quando eu mando imprimir o X da estrutura lambda aqui, ele está pegando as posições da linha. Se eu mando imprimir o Y dentro dessa estrutura aqui, ele vai pegar a posição das colunas. Beleza? Aí você fala assim, legal, Gonzaga, muito bacana, mas isso aí serve para quê?
A possibilidade, quando você utiliza as funções lambda dentro dessa estrutura, são infinitas. Digamos que eu queira, por exemplo, criar uma estrutura, gerar uma matriz que ela me retorne aleatoriamente valores entre a sequência de caracteres A, B, C, por exemplo, né? Vamos lá, como é que a gente faria isso? Dentro da estrutura lambda, eu tenho o x e o y, eu não sou obrigado a trabalhar com esses valores, eu vou apagar esse y aqui, que eu não quero trabalhar com o valor y aqui, eu quero trabalhar com esses valores A, B, C. Como é que eu vou fazer? Eu posso mesclar outras funções aqui dentro. Vai ficar um pouquinho mais complexa, mas a ideia aqui é mostrar como é que funciona o recurso, tá, pessoal? Vou usar a função escolher. O que eu vou escolher aqui? A minha ideia é escolher o número entre 1 a 3, né? Um aleatório entre 1 e 3. Essa função aleatório entre vai me retornar esse valor 1, 2 ou 3. E com esse 1, 2 ou 3, como eu estou dentro da função escolher, esse 1, 2 ou 3 vai ser um índice para uma escolha, né? Qual escolha que é? Vai ser de acordo com as posições. A primeira posição minha, eu vou falar, como eu trabalhei, a letra A, B, C, né? Vou colocar A. Então, se eu escolher a letra 1, ele vai me retornar A. Se eu escolher a letra 2, ele vai me retornar B. Se eu escolher a letra o número 3, ele vai o número 3. Se escolher o número 3, ele vai me retornar o valor C, a letra C. Beleza? Ok, fecha os caracteres, fecha os parênteses aqui, beleza. Ele me retornou aqui, então, uma matriz com valores aleatórios entre A e B e C. Isso aqui, por exemplo, digamos que você queira aplicar isso aqui na estatística, você quer ver o comportamento de compra de determinado público, de acordo com as faixas etárias, simular, criar simulações, etc. Esse tipo de ferramenta, ela uma das aplicações é justamente esse tipo de aplicação, né? Você fazer simulações estatísticas, você fazer análise de conjuntos, etc. Bacana? Mas eu não quero isso aqui não, eu vou deixar da forma mais simples possível. Eu vou imprimir primeiro, eu vou somar o valor da posição da linha com o valor da posição da coluna, tá? X mais Y, beleza? Então vamos fechar esse parênteses aqui, legal. Então eu tenho aqui que 1 mais 1 é igual a 2, 4 mais 1 é igual a 5, 4 mais 3 é igual a 7, sempre buscando a resultante, gerando para nós a resultante, né? Aqui, só para marcar aqui, para ficar fácil da gente entender da onde vem essa memória de cálculo. Legal, pessoal? Tá aí a fórmula Make Array. Agora nós vamos trabalhar com a fórmula Scan. O que a fórmula Scan faz? A função Scan faz? Ela navega dentro de uma estrutura de uma matriz e ela exerce cálculo em cada elemento dessa matriz de acordo com a estrutura de cálculo que nós definimos, né? De acordo com a regra de negócio que nós definimos, né? Bora lá então, só vou melhorar um pouquinho esteticamente isso aqui, só para ficar um pouquinho mais certinho aqui, né? Bora lá então, a fórmula Scan. A Scan ela pede um valor inicial. Nós vamos desenhar ela da forma mais simples possível para vocês poderem entender e depois nós vamos deixar ela um pouquinho mais complexa. Vou deixar o valor 0 aqui porque eu não quero influenciar muito em cálculos depois que for entrar lá. É só para efeito de exemplo mesmo. E ela pede para mim agora uma matriz, um array. Onde que está essa matriz? Essa matriz é essa aqui que nós criamos. Nós vamos utilizar essa matriz que nós criamos com make array como base para trabalhar. E novamente me pede uma função, lambda, né? Eu vou trabalhar com duas variáveis aqui dentro. Eu vou dar o nome da primeira variável de acumulado. Não, vou dar o nome de x, vou manter o mesmo padrão, x. E a segunda variável vou dar o nome de y. E eu não quero muito fazer cálculo aqui não. Eu quero que ela imprime para mim o que é x primeiro. Beleza? O que é o x? Só para a gente ver a origem do x. Opa, gerou um errinho aqui. Bora ver. A fórmula contém texto não reconhecido. Ah, óbvio. Olha que legal, pessoal. É importante esses erros acontecerem, que quando você vai estar digitando lá, às vezes você está digitando rápido, passa despercebido e você gera um erro de sintaxe e às vezes tem dificuldade de encontrar. Olha só, se eu definir duas variáveis, uma chamada x e outra chamada y, nessa estrutura ela trabalha com duas variáveis, afinal de contas é uma matriz, eixo x, eixo y, né? Ela vai trabalhar com duas variáveis, né? Eu coloquei a letra A aqui, a letra A não tem nada a ver com esse contexto. Então, nós vamos colocar aqui a letra X. Opa, X. Eu quero trabalhar com o X. O que ele me trouxe referente ao X?
Se lembra que eu defini um valor inicial 0? Pois bem, no x ele me trouxe o valor 0. Ah, Gonzaga, então quer dizer que o x é o valor inicial? Não. O x ele é o valor inicial porque nós não aplicamos uma regra que gerasse um cálculo aqui dentro. Beleza? Nós ainda vamos gerar cálculos aqui dentro. Então, por isso, como na linha do tempo, ou nas células, à medida que foi passando ponto a ponto, o 0 não alterou, ele se manteve 0, então vai ser assim até o final. Se eu colocasse x mais 1, por exemplo, né? Olha só que interessante. X mais 1, o valor inicial era 0, 0 mais 1 foi para 1, 1 mais 1 foi para 2, 2 mais 1 foi para 3, 4, 5, 6. E a sequência de cálculo é sempre essa, vai da esquerda para a direita, terminou a linha, passa para a segunda linha, da esquerda para a direita, terminou a linha, né, a quantidade de colunas vai para a terceira linha, o cálculo sempre vai ser esse, até chegar no final, na última célula que esse agregado deu 81, beleza? Tranquilo? Este é o valor do x. E se eu pegasse, Gonzaga, eu não quero pegar o valor do x, eu quero pegar o valor do y, afinal de contas, você não puxou da matriz anterior? Sim. O y, ele representa os valores em em cada posição. Por exemplo, se eu tiver nessa célula aqui, deixa eu só marcar aqui para facilitar, meu povo. Aqui, ó, ali, marquei 3. Se eu tiver na R5, esse 3 aqui, o meu y vai valer quanto? Na mesma referência aqui, ó. Meu y vai estar valendo 4 aqui dentro nessa posição, porque eu trouxe dessa matriz, beleza? Então, se eu imprimisse, se eu fosse... Uma coisa, pessoal, interessante observar isso. O que aconteceu aqui agora? Olha só, a minha fórmula está na primeira célula, ela não está aqui, por isso que ela está até em cinza aqui. É uma fórmula que eu não consigo acessar ela através dessas células aqui. Se eu clicar lá em cima, automaticamente ela some, porque ela está vindo, a origem dela está gerando valor a partir dessa célula aqui, da célula original onde está a fórmula. Então eu vou colocar aqui o y aqui somente, olha só, o y. Viu só? Da onde está vindo o y? O y está aqui, ó, 4, o 4. O y aqui vale quanto? 12, está aqui na casinha aqui, 12, o y. Então se eu colocar, eu coloquei 0 aqui, né? Eu vou deixar 1 aqui, né? Deixei 1 aqui, beleza e tal, legal. Eu vou deixar 0 por enquanto para facilitar. Vou deixar 0 por enquanto para facilitar. E agora eu quero, se o meu x, vou pegar lá o valor do x de novo, novamente, pessoal. Meu x é 0 e o meu y, ele acompanha essas casas. Então, se eu colocar x vezes y, né? X vezes, Gonzaga, é vezes, não é mais não. Vai zerar tudo, porque eu estou pegando cada elemento desse aqui e multiplicando pelo 0. Vai zerar tudo, né? Agora, se eu for trabalhar com o somar aqui, x mais y, aí ele vai entrar um fator acumulador, porque nessa posição ele estava valendo 0. Né? O valor por isso que o nome é dado valor inicial. Gerou o resultado, esse valor, ele entra no lugar desse valor inicial, ele ocupa o espaço desse valor inicial e ele já se torna um valor inicial no lugar dele, entendeu? Então, bora lá, x mais 1. Digamos que aqui, vamos colocar 1 aqui. 1, x mais y. Certo? X mais y. Né? Então, o que nós temos? Nós tínhamos a primeira versão, nós trabalhamos com 1, né? Então, seria 2 mais 1, que era a posição aqui, 2 mais 1 foi para 3, né? E já ocupou o espaço. Então, esse 3 já vai para o valor inicial. Então, 3, a casa aqui agora é 3. 3 mais 3 é igual a 6. O 6 já ocupou o espaço do valor inicial. A próxima casa é 4. Então, seria 6 mais 4 igual a 10. O 10 já ocupou o espaço do valor inicial. Então, seria 10 mais 5 é igual a 15. E assim vai sucessivamente, né? Então, você opera com a fórmula scan desse formato aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou deixar da forma mais simples o possível para a gente poder... Vou imprimir só o valor x aqui novamente. O valor x mais 1. Mesmo errinho daquela hora. Bora lá, x mais 1. Fui tentar editar onde a fórmula não estava. X mais 1, beleza? Agora nós vamos trabalhar com o reduce. O
que o reduce faz? O reduce nada mais é do que a fórmula scan gerando um resultado final, né? Trazer o 82 para nós. Então, se eu pegar dentro dessa fórmula, se eu tenho lambda, vou até copiar essa fórmula para vocês aqui, né? Aqui dentro, para não perder muito tempo. Em vez de ser scan, eu vou utilizar reduce. A sintaxe é a mesminha, pessoal. A sintaxe é a mesma, certo? Ele vai me trazer a resultante final. Beleza? Então, da mesma forma que você aplica a fórmula scan, você aplica a fórmula reduce. Só que na reduce ele vai trazer a resultante. É o resultado final dessa sequência de cálculo que a gente fez. Ela não sai distribuindo os cálculos em um formato de matriz. Legal? Tranquilo, pessoal? Agora nós vamos trabalhar com o método map. O que o método map faz? O método map ele lembra um pouco o método scan. Só que em outro formato de estrutura, né? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou reorganizar esse layout nosso aqui, e em seguida eu volto para ficar fácil de visualização, tá? Eu vou apagar essa questão do scan, reduce, e vou jogar esses exemplos para cima, beleza? E aí, pessoal, joia? Retornando aqui, pessoal, eu mudei um pouquinho a estrutura do layout aqui para ficar mais fácil de visualizar os exemplos que a gente vai trabalhar. Como a gente já fez o scan e o reduce, né, eu eliminei aquilo lá. E o map, ele acaba tendo umas funcionalidadezinhas, sendo um pouco mais versátil em alguns aspectos, né? Tanto é que eu criei tanto uma tabelinha aqui para o exemplo 1 e o exemplo 2. Como o map funciona? O scan eu trabalho elemento a elemento realizando cálculos, correto? O map também faz isso. Eu vou lá no map, eu vou pegar a matriz que eu quero trabalhar, beleza? Da mesma forma, eu vou trabalhar com a estrutura lambda aqui novamente. E essa lambda ela me permite trabalhar com variáveis. Então, vou dar o nome dessa variável de x. O que vai ser esse x? Esse x vai receber o valor de cada casinha dessa à medida que ela for correndo na matriz. À medida que ela for avançando na matriz, né? Por exemplo, na posição P5, o valor que vai estar aqui dentro é o 2, então o meu x vai valer 2. Na posição Q5, se o valor é 3, então o meu x vai valer 3. Entendido? Bacana? Bora lá então, lambda x, e eu quero imprimir o x, né? Bora ver aqui só como que vai ficar. Beleza, matriz igualzinha uma outra porque eu não fiz cálculo algum, tá? Se eu quiser colocar o x mais 10, só para ter uma variação grande aqui, tá aqui, ó. Então, se valia 2 aqui, aqui tá valendo 12. Se aqui valia 13, aqui tá valendo 13. Você trabalha com cálculo de matriz. Gonzaga, legal, mas eu faço isso com scan, você ensinou ainda agora, eu já aprendi scan, agora eu não quero fazer, não quero usar map, não quero usar outro recurso não. Top! Só que você vai perder oportunidade com algumas questões. O map não trabalha somente com isso, ele também envolve outras matrizes também no cálculo. Eu posso, por exemplo, utilizar o map para poder somar o 2 mais 12, o 3 mais 13, o 4 mais 14, né? Cálculo de matriz. Para isso, nós vamos trabalhar nosso exemplo 2 aqui. Olha só que legal. Map. Ele vai pedir primeiro um array para mim. Olha só, eu já lancei o primeiro array, a primeira matriz que eu queria, né? E ele abre um segundo argumento. O segundo argumento, se vocês prestarem bastante atenção, é lambda, ou seja, uma função, ou uma nova matriz. Um array 2, uma matriz 2, né? Eu vou colocar a matriz 2. Beleza? O que muda com isso? Quando eu for criar a minha estrutura lambda, minha função lambda, eu já não tenho só a variável x. A variável x, ela trabalha os elementos dentro da primeira matriz. Eu também tenho agora a variável y, né? Ela me obriga a utilizar a variável y, que trabalha com os elementos da segunda matriz. Legal? Se eu pedir para imprimir os valores que estão na primeira matriz somente, fechar aqui, aqui, ficou igualzinha, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ficou igualzinha. Se eu pedir para ele imprimir para mim os valores do eixo, dentro da variável y, mesmo esquema, ele puxou daqui da segunda matriz, olha só. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é o quê? Variável y. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser... Vou colocar aqui variável x. Variável x. Então eu tenho variáveis das duas matrizes aqui trabalhando aqui dentro, né? E eu posso
colocar, por exemplo, se eu quiser somar o x mais o y mais 10, gerar uma outra resultante para mim, né? Eu tenho 12 mais 2 dá 14 mais 10, 24. Então você consegue trabalhar através do map em cálculos de matrizes. Legal, pessoal? Cara, isso aqui é muito utilizado no aspecto de estatística. Você aplica em várias situações, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós passamos por todas essas fórmulas e a ideia era passar pelas 4. Acabamos passando um pouquinho sobre a matriz aleatória e nós estamos chegando no final, quase no final. Acredito que eu acho que vou fazer mais um vídeo resumindo as células que ficaram pendentes das fórmulas das fórmulas de lógica, tá, pessoal? Acho que ficaram pendentes poucas fórmulas aqui, né? Então serão mais um vídeo. Eu acredito que a gente finaliza a fórmula de lógica. Mas lembrando, pessoal, eu preciso que vocês compartilhem esses vídeos aqui que a gente publica, né? Que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho para estar recebendo sempre novas notificações. Assim vocês vão estar gerando relevância no vídeo e com relevância o algoritmo consegue divulgar mais esse vídeo e ele chega às pessoas que realmente talvez estejam de fato precisando muito de um auxílio para resolver determinada situação em alguma planilha que eles têm, algum controle e alguma aplicação em específico que eles tenham, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.